dê essas respostas. Então vamos imaginar o seguinte, isso não é bom nem ruim, isso foi friamente discutido entre nós. A gente vai chegar lá com maior detalhe, mas enquanto a norma do Banco Central entendeu, e eles têm motivos para isso, para estabelecer um prazo mínimo para que você selecione aquela tipicidade do monitoramento, e um prazo máximo, né, vamos dizer assim, para que você possa concluir essa análise, o CVM não entrou nesse mérito. Ao contrário, isso daí são dois exemplos de indicadores de efetividade que vocês podem mostrar para nós. E por que isso? Porque a dinâmica, a complexidade das operações cursadas no mercado bancário tem uma vida própria diferente do que acontece no nosso mercado. Não queremos simplificar o mercado bancário, não se trata disso. Mas, certamente, o grande nível de complexidade de operações estruturadas conforme os mercados de bolsa, balcão, fundos de investimento, que às vezes vai envolver uma reflexão de tempo e é muito complicado você engessar e dizer, sob o nosso ponto de vista, você tem um prazo para cumprir a inscrição. Ao contrário, a gente entende que isso daí vai ser uma das maneiras de vocês, no mercado de capitais, mostrarem efetividade. Mas vamos tentar caminhar com uma sequência lógica da nossa norma, onde a gente estabelece uma coisa que já estava muito clara para nós, mas deixa explícito agora na norma. Como regra, se eu tenho um registro do Banco Central, eu me submeto à norma de lavagem e eu faço parte do segmento do Banco Central no SISCOAF. Isso não se aplica para a CVM. O fato de eu ter um registro na Comissão de Valores Imobiliários não me obriga automaticamente a prestar contas no âmbito da Instrução 617. Porque a nossa linha de raciocínio é, eu preciso ter duas variáveis que precisam estar presentes. Eu preciso efetivamente prestar um serviço no mercado de capitais e eu preciso ter, ainda que indiretamente, algum elo com o fluxo de caixa daquele investidor. Então vamos a algumas situações de ordem prática para que isso fique muito visível. Eu tenho uma empresa, que é uma companhia aberta, suas ações são listadas na bolsa. Então vamos pensar em 2 ou 3 dos maiores bancos do Brasil, por exemplo, cujos nomes vocês sabem. Eu sou uma empresa que estou listada na bolsa, minhas ações estão lá listadas, mas eu não me submeto à norma de prevenção à lavagem de dinheiro, porque eu sou uma companhia aberta, mas sim porque eu presto serviços, e sim porque eu tenho fluxo de caixa muito próximo dessa minha prestação de serviço. Ora, então vamos imaginar uma companhia responsável pelo petróleo no Brasil, aleatoriamente a Petrobras, não deve ter outra tão grande, né? Ou uma Vale. Eu sou uma companhia aberta, tenho registro na CVM, mas eu presto serviço no mercado de capitais, eu utilizei o mercado de capitais para capitalizar a minha empresa. E eu tenho diversos deveres derivados disso, mas eu presto serviço no mercado de capitais. A lei de lavagem fala emitir, mas não é objeto social da Petrobras emitir ações. Ele emite ações de debêntures para se capitalizar. Quem vai prestar o serviço de emissão é o underwriter. Opa, então o fato de eu ser companhia aberta não quer dizer que eu me submeto à instrução da CVM de prevenção à lavagem de dinheiro. O fundo de investimento tem um CNPJ, ele tem registro na CVM, mas ele presta serviço no mercado de capitais? Não. Quem presta serviço no mercado de capitais são os atores que interagem com eles. Administrador, gestor, custodiante, escriturador, o distribuidor da cota, um veículo de investimento, com registro lá, mas ele por si só não tem dever nenhum. Essa é a lógica que a gente está querendo apresentar. E deixamos de forma explícita algumas categorias que vão se relacionar com esse assunto nessa linha de raciocínio. Por exemplo, o caso das agências de rating, que naquilo que couber no limite das suas atribuições tem o que contribuir. Também os securitizadores. Então, o grande raciocínio é nós entendemos que vão ter uma grande massa de prestadores de serviços lá, mas outros registros da CVM que não têm absolutamente nada a ver com o assunto a ser tratado. E desses supervisionados, que são pessoas obrigadas, a gente vai entender que alguns vão ter relacionamento direto com o investidor, ou seja, o investidor é cliente dele, e outros que não têm esse relacionamento direto. O que significa dizer que muitas obrigações que se aplicam a quem tem um cliente não vão se aplicar a essa instituição que não tem esse relacionamento direto com o cliente, nada mais natural. Se ele não tem a posse do cadastro dele, como é que você vai exigir que ele conheça o beneficiário final?
Tem uma lei complementar 105, sagrada, que vai impedir que ele saiba isso. Nada mais natural. Nós não estamos pedindo que ele vá além dos limites legais, exigindo para ele algo draconiano impossível. O que nós queremos é que no limite dessas atribuições ele contribua com aquilo que tiver ao alcance dele. Sim, tem muita coisa que ele pode contribuir em termos de monitoramento que não depende da posse das informações cadastrais. É justamente essa uma grande diferença em relação a esses supervisionados que a gente vai comentar um pouco mais no detalhe. Quais são, em termos práticos, as grandes inovações no controle interno, que as regras, procedimentos e controles já existem, e nós estabelecemos lá 2 documentos, e não sei quem copiou de quem, mas está com o mesmo nome: a política institucional do Banco Central e a nossa avaliação interna de risco. Então, o que é a política institucional de prevenção à lavagem? Aquele documento emanado pela alta administração, onde eles vão estabelecer todas as diretrizes necessárias, o norte da bússola, para responder não só para os colaboradores dessa instituição, mas para o público externo, qual é o apetite de risco dessa instituição. Eu posso dar diversos exemplos para vocês e vou dar até um exemplo didático. Eu não posso falar em nome da CVM, mas se perguntarem para o Marcos, você acha que um cliente ser pessoa politicamente exposta é sinônimo de alto risco? Minha resposta é não. No entanto, é uma escolha da instituição classificá-lo como alto risco, se ele for uma pessoa exposta politicamente, sem problema nenhum. Costumamos dizer que a lista de PEP não é uma lista de corrupto, mas é uma lista de pessoas que, devido ao cargo que exercem ou exerceram, eles influenciam significativamente nos eventos relacionados à receita e despesas com recursos públicos. Ponto. Mas é uma escolha da instituição classificar isso como de alto risco. Se, nessa hipótese, mesmo eu não concordando, mas novamente, é o Marcos que deve estar falando, nenhum problema na instituição entendeu errado. Mas se a intenção da instituição é classificar os PEPs como de alto risco, isso é um exemplo de exteriorização do que é o apetite de risco. Seria um problema. E aí a gente pode ficar falando o resto da noite de situações onde qual o nível de risco que a empresa quer enfrentar em relação a isso. É justamente essa uma das principais questões que a política de PLD-FT tem que apresentar. Essa política tem que ser abençoada pela alta administração, chancelada pela alta administração, e vai ser essa bússola que o diretor responsável vai ter que utilizar para elaborar a avaliação interna de risco e implementar as respectivas regras, procedimentos e controles internos. A instrução nasceu junto com um documento que a CVM há tempos não usava, mas muito didático, que é a nota explicativa. E lá está dando alguns recados muito importantes em relação a tudo isso. Primeiro, a gente não pode se esquecer que PLD-FT é compliance. Compliance não é só lei anticorrupção. Compliance é você estar acompanhando a conformidade no sentido amplo da palavra. Agora, é óbvio que a gente não pode nem falar de departamento de compliance, a gente tem que falar de função de compliance. Por quê? Existem outras regras de outros supervisores. Por exemplo, quem está acompanhando o mercado do Banco Central viu que acabou de ter nova norma estabelecendo um upgrade do que é o trabalho do Chief Risk Officer, onde até o risco cibernético vai entrar no pacote. Então, por que eu estou dando esse exemplo? O risco de lavagem é um dos riscos que deve estar sendo observados pela instituição. E diga-se, quando eu sou um banco propriamente dito, eu tenho que pensar inclusive no risco prudencial. Então, não existe uma receita de bolo. Ah, mas o diretor de compliance tem que ser o diretor de PLD-FT. Tudo depende de como a organização quer estruturar isso daí. A gente não pode comparar uma pequena instituição que, por exemplo, está prestando serviço de administração de carteiras, uma asset, que nem instituição financeira é, que uma corretora, um banco, que faz parte de um mega conglomerado financeiro. Então,
Não há nenhum problema e nenhuma regra específica de como que eu vou estruturar a governança, se esse diretor de PLDFT será também diretor de compliance, se haverá um diretor de compliance, um diretor de PLDFT e assim sucessivamente. A questão é, a norma da CVM exige que haja um diretor estatutário que responda pela norma. Se ele também será o diretor de compliance ou não, isso não é o nosso problema. Por favor, quando o Banco Central estiver aqui, vocês troquem mais informações sobre a expectativa do Banco Central em relação a isso. Mas, sob o ponto de vista da CVM, eles entendem ser um diretor estatutário a responder pela norma.